Tudo certo, sim, graças a Deus. Pois é, né? Semana eu sei que tá uma semana, eu imagino, deve estar uma semana bem puxada para vocês, né? Então, eu imagino também que vai ter algumas faltas na minha aula durante essa semana, mas é totalmente compreensível também. Mas bem, antes da gente começar, eu queria então saudá-los. Queria também mencionar que eu subi a atividade lá na nossa plataforma em EAD. Só ressaltando alguns pontos que eu tratei já através do áudio que veio para vocês. Essa atividade ela pode ser desenvolvida em dupla, não é obrigatório ser em dupla. Fiquem à vontade, se alguém quiser fazer em dupla não tem problema, se não quiser também não tem problema. São, salvo o melhor juízo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, são duas questões objetivas, simples. As duas questões objetivas, José Henrique, boa noite, são questões para trabalhar conceitos, ou seja, principalmente questão 2 foi uma questão que eu fiz mesmo, então peguem essa coluna 1 e essa coluna 2 e deixem anotadas aí no caderno de vocês, que com certeza isso pode ajudá-los. Bem, dentro de uma síntese muito difícil de se fazer, a gente tenta colocar uma síntese nessa questão 2, então se atentem a essa questão 2, não é difícil, tá? Mas o que mais me preocupa é a fixação de conceitos. E a questão 3 é uma questão mais pessoal, para desenvolver alguns temas ali, né? Os temas polêmicos, a lei da liberdade econômica. Boa noite, José Henrique, agora eu vi aqui no chat. A lei da liberdade econômica e a função interpretativa do artigo 113 do Código Civil. Então, ali eu já fiz para antecipar qualquer dificuldade de vocês também. Eu já indiquei algumas referências que eu julgo serem referências boas, né, grandes doutrinadores. Por óbvio, esse tema ele não se esgota dentro dessas referências. Vocês podem buscar outras doutrinas, aliás, vocês até devem buscar outras doutrinas, né? Vocês, aí fica em cargo de cada um, mas né, para ser algo simples, não precisa fazer algo extremamente sofisticado. Não quero que vocês façam um resumo expandido para mim, mas façam com carinho e se for fazer alguma citação, ainda mais vocês que já estão trabalhando nessa sistemática de resumo expandido, costumem fazer citações, referências de quem você está citando, tá? Não façam Ctrl+C, Ctrl+V das referências que eu mandei para vocês. Por óbvio que eu não vou zerar, não vou fazer nada disso, mas também minha preocupação é que vocês consigam também trabalhar uma redação jurídica, trabalhar uma redação doutrinária e se acostumem dessas possibilidades. Então, sem muitas não precisa, sabe, dedicar tanto também, mas façam com carinho, que com certeza será um bom trabalho. É um trabalho muito interessante, essa lei da liberdade econômica, à luz desse artigo 113 do Código Civil. Pois bem. Galera, na aula passada, a gente estava trabalhando a boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva, do meu ponto de vista, é o princípio, junto com a função social do contrato, mais importante, vamos dizer assim. Se existe, né? Prevalência entre princípios. Então, a gente está trabalhando a nossa boa-fé objetiva e a minha intenção hoje é finalizar a boa-fé objetiva. Vamos ver se nós conseguimos finalizar. Hoje, dentro da boa-fé objetiva, nós estudaremos 5 conceitos, 5 institutos que são importantíssimos, que caem em prova concurso público, caem em prova oral de concurso público para você fundamentar, para você dizer se o Código Civil recepciona isso ou não, porque são institutos estrangeiros que são internalizados ou não aqui, mas sim, se a gente vai discutir, eles possuem aplicabilidade aqui dentro do Brasil, mas são tão, e assim, é algo extremamente profundo, eu não vou me aprofundar. Por exemplo, Dutch to Mitigate the Loss é um instituto em que se tem um projeto de pesquisa próprio aqui no mestrado, na UEL, para isso. Então, imagina que eu vou passar Dutch to Mitigate the Loss em 10 minutos. Não vou passar, mas vou dar uma visão geral, pelo menos para vocês,
diferentemente da minha pessoa, quando estiverem já na prática, em concursos, etc., vocês vão lembrar dessas palavras e, se Deus quiser, vocês vão lembrar dessa aula de hoje. Pois bem, estou bem cansado hoje, acabei pegando uma matéria para fazer, uma disciplina para fazer também no doutorado da Federal, estou ficando meio doido, esse final de semana foi puxado, mas vamos lá, a gente tem muita coisa para trabalhar. Então, feita a questão da avaliação, acho que vocês não terão muita dificuldade. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode me mandar. A gente vai desmistificando isso lá. E a gente parou na aula passada falando dos efeitos pré-contratuais da boa-fé objetiva, da aplicação da boa-fé objetiva na fase pré-contratual. E o último exemplo que eu trouxe para vocês, eu falei do caso dos tomates, daquela questão em que determinada empresa sempre comprava tomates de uma série de produtores rurais, só que em determinada safra, essa empresa ajudou, distribuiu até mesmo as sementes desses tomates, mas na hora de fazer o pagamento dessa safra, ela não terminou, né? Não executou esse contrato, motivo pelo qual foi gerada uma indenização ali, em decorrência desse abuso da boa-fé objetiva na fase pré-contratual, tá? Então, paramos na fase pré-contratual, falei da IBM, e agora a gente vai avançar na fase contratual, pós-contratual, e aí nós trabalhamos já esses 5 institutos. Na fase contratual, a gente vê uma aplicação desse Instituto da Boa-Fé Objetiva de uma forma bem clara, quando a gente está discutindo a questão da hipoteca à luz de uma súmula do Superior Tribunal Federal. Agora eu vou começar fazer uma confusão, porque é Superior Tribunal de Justiça, tá? Porque eu estava dando uma aula de união estável, falei bastante de STF, falei até do Superior Tribunal Federal, que é de Portugal. Enfim, eu fiz uma confusão e agora eu vou tentar não fazê-la, que aqui a gente vai voltar para o STJ. Então, sempre eu estou falando de STJ, tá? Tem uma súmula do STJ, que é a nossa súmula 308, que vai falar para nós o seguinte, ó, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. O que a gente está dizendo aqui? O que o Superior Tribunal de Justiça está dizendo aqui? Hipoteca, eu sei que vocês não estudaram hipoteca, eu tenho plena consciência disso, mas a hipoteca é uma garantia real, ou vocês estudaram hipoteca? Bem, eu não sei também. Se vocês estudarem hipoteca, espero que isso vai facilitar um pouco a minha vida. Mas a hipoteca uma garantia real, possui eficácia ou seja, vai dar efeitos amplos perante terceiros, vai dar direito, por exemplo, da exclusão ao credor, né, hipotecário contra quem estiver na posse desse bem. Então, imaginemos uma hipoteca entre 2 grandes empresas. Se essa empresa B destina essa propriedade por uma outra pessoa, sendo que essa pessoa é uma outra empresa, não é um consumidor, não é essa figura vulnerável, pode vir essa empresa A falando, você me deu esse bem como garantia real, que é uma garantia real hipotecária. Primeiro grau, segundo grau, vamos imaginar primeiro grau. Aí você vem e essa pessoa que está na posse desse imóvel, mesmo que de boa fé, ela perde esse imóvel. Então, imaginemos que tem um contrato estabelecido entre essas partes e essa empresa B acaba não pagando a empresa A, só que deu essa propriedade C como garantia real. Mas, ao mesmo tempo, essa empresa B transmitiu essa propriedade para uma outra empresa. Aí vem A, fala, você não me pagou o B. Eu tenho direito sobre essa propriedade C. Então, D, você está na posse, maravilha, mas eu tenho direito sobre essa propriedade porque eu tenho um efeito erga omnes, eu tenho uma eficácia erga omnes contra você. Então, eu passo a ser possuidor e proprietário deste bem. Ou seja, essa empresa C, ela vai perder esse bem, mesmo que tenha adquirido esse bem de boa fé. Pois bem, a gente
tem uma questão muito comum na prática, eu não sei quem já comprou imóvel, quem não comprou imóvel, enfim, mas é muito comum entre essas pessoas em que está se comprando, por exemplo, um prédio, um apartamento na Gleba Palhano. A gente tem duas figuras importantes nesse contrato de construção e incorporação imobiliária. Nós temos essa construtora ou essa incorporadora e a gente tem o agente financeiro, o agente financiador, ou seja, um banco que está financiando essa obra. Então, imagina, você tem a Yoshi fazendo uma construção de um prédio na Gleba Palhano, pega um financiamento da Caixa e a gente tem ali uma figura de uma hipoteca em que se garante a Caixa com esse bem, esse edifício que está sendo construído. Pois bem, a Yoshi, ela precisa vender essas unidades imobiliárias. E aí vem lá a Bianca, fala, vou comprar um apartamento aqui, gostei, maravilha, vai lá e compra esse apartamento. Só que a Yoshi, não é o caso, entra em insolvência com a Caixa Econômica Federal. Aí vem a Caixa e fala, ei, Yoshi, ei, Bianca, eu tenho um direito real garantido aí, que é uma garantia hipotecária sobre esse edifício. E a sua unidade imobiliária está dentro desse edifício. Então, por mais que você tenha adquirido de boa fé, essa propriedade agora é minha e você ripa daí. O que acontece? Como a gente está numa relação de consumo, a Bianca, que é uma terceira pessoa, que não tem nenhum contato com esses contratos de financiamento, com essa corporação imobiliária feita com esse banco, o que a gente tem? Um adquirente de boa-fé, que é um consumidor, que ele jamais, repita-se, jamais, ele poderá ser responsabilizado por essa conduta dessa incorporadora imobiliária, que não vai repassar esse dinheiro que ela recebeu da Bianca, que comprou essa unidade imobiliária, para o agente financiador, no nosso caso, a Caixa Econômica Federal. Então, a nossa súmula 308 do STJ quer dizer para nós que a nossa boa-fé objetiva também envolve o preceito de ordem pública. Por quê? Porque se não envolvesse um preceito de ordem pública, não seria possível a restrição a esse direito real da hipoteca. Imagina, a gente tem um direito real da hipoteca. Então, se você não é consumidor, se você está numa relação empresarial, enfim, a regra é diferente. Bianca tem um grande conglomerado, uma outra incorporadora, está utilizando isso como uma forma de financiamento, de investimento, etc. E aí acontece essa mesma situação, às vezes não se aplicaria essa súmula 308. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem uma relação de simbiose dentro da jurisprudência nacional em que se faz a interpretação e interação do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, e vai apresentar aqui uma eficácia, lembra daquela eficácia interna da função social dos contratos? Vai se aplicar aqui também. Por quê? Porque a gente tem que ter essa função social interna, essa eficácia interna da função social dos contratos, nós temos que ter também a boa-fé objetiva, e o mais importante, é um preceito de ordem pública, ou seja, está acima da própria restrição ao direito real. Se não fosse preceito de ordem pública, a gente não teria aplicação dessa súmula 308 do STJ aqui para nós, tá? Pois bem, vamos lá, avançando. Fase pré-contratual, fase contratual e na fase pós-contratual. Qual que seria algum exemplo de aplicação da boa-fé objetiva na fase pós-contratual? E aqui tem uma responsabilidade que a gente chama de responsabilidade pós-contratual, ou um terminho latim, né, para variar, que é o nosso post-factum finitum, que vai ensejar uma responsabilidade dentro da quebra dessa boa-fé objetiva. E o caso mais comum, mais rotineiro, que a gente encontra aí na jurisprudência nacional, é quando uma empresa inscreve determinado indivíduo dentro de um órgão de restrição de créditos, esse indivíduo vai e adimpla essa dívida, ou seja, ele quita essa dívida, ele se torna solvente, ele paga essa dívida, mas mesmo assim, esse credor dessa dívida inscrita
deixa de providenciar a baixa dessa inscrição. Então, imaginemos um exemplo. Uma farmácia. A Brenda vai numa farmácia, consome alguns produtos dentro do crediário e não paga esse crediário por alguma dificuldade, enfim. Vem a farmácia e inscreve a Brenda no Serasa, por exemplo. A Brenda vai, se desloca até a farmácia, ou até mesmo dentro do Serasa, a gente tem essas possibilidades, quita essa dívida. Só que aí a Brenda vai tomar um financiamento de vai pegar um carnê, alguma coisa nesse sentido, vai comprar um outro bem. Depois de um mês, tem prazos, né? Tem alguns prazos, o próprio CDC determina isso. E aí a Brenda vai e fala assim, Brenda, eu não posso fazer esse financiamento para a senhora, porque você está inscrita no Serasa em decorrência da dívida da farmácia. Isso é uma quebra do princípio da boa-fé objetiva na fase pós-contratual. Por quê? Porque o contrato entre Brenda e a farmácia se extinguiu. A Brenda está adimplente, ela está solvente, ela pagou essa dívida. Só que mesmo assim, a maldita da farmácia deixou ela inscrita nos órgãos de restrição de créditos. Então, pela responsabilidade pós-contratual, pós-pacto finitum, a gente tem que indenizar a Brenda na questão da responsabilidade pós-contratual. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? A nossa boa-fé objetiva, ela é aplicável seja em qual fase que for do nosso contrato. A gente vai estudar formação dos contratos, espero que o mais rápido possível, a gente está perdendo bastante tempo aqui nos princípios, mas isso é algo planejado, porque eu acho que essa sistemática principiológica do nosso Código Civil é fundamental para nós entendermos aqui a nossa sistemática, tá? E além disso, a gente tem a súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, que fala para nós que incumbe ao credor a exclusão do registro de dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Então, como eu falei para vocês, tem um prazo, obviamente, e esse prazo é o prazo de 5 dias úteis para que esse credor dê baixa, né, no nome desse devedor lá nos órgãos de proteção ao crédito. Beleza? Então, a gente supera esses pontos, né, conceituais. Tentar conceituar a boa-fé objetiva é uma desgraça, a gente não consegue, mas a gente dá uma visão geral. Então, por isso que a questão 2 da atividade de vocês é interessante, tá? Mas a gente também tem que estudar conceitos parcelares da boa-fé objetiva. Conceitos parcelares da boa-fé objetiva. Foi algo que eu não tive na graduação, foi algo que eu quebrei a cara depois da prática e principalmente também na pós-graduação, que são, vamos dizer assim, 5 conceitos parcelares, tá? Que vêm, como eu falei para vocês, eles advêm do direito comparado e aparece ali na obra de um jurista português, que é o Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, tá? Então, dentro de um jurista português, a gente tem suprécio, surécio, tucoque, exceptio doli e venire contra factum próprio non potest. E ainda, Dutch to the mitigate the loss. Meu Deus, o que você está falando? Calma que eu vou digitar para vocês. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Quadro. E a gente vai começar, como sempre é muito bom, pelo começo. Então, suprécio e surécio. Então, vou tentar fazer um quadro minimamente organizado, mas é sempre uma dificuldade muito grande, tá? Tudo bem até aqui? Tá dando para acompanhar? Tá, enfim. Como que nós estamos? Tranquilo, professor. Estou conseguindo anotar aqui, sossegado. Beleza. Então, deixa eu colocar aqui também como conceitos parcelares da boa-fé. Ah lá, já é difícil demais fazer esse quadro aí.
Bem, vai assim mesmo, tá? Desculpa aí, galera, a gente se esforça, mas é difícil. Então, vamos lá. Suprécio e surécio. Suprécio. Primeira coisa, a suprécio e a surécio, elas, como eu falei para vocês, são figuras do direito comparado. Elas, de forma específica, advêm do nosso direito alemão. Tá? Então, como eu falei para vocês, nossa questão, principalmente da principiologia, não só da principiologia, mas a gente é extremamente influenciado pelo BGB, que é o Código Alemão, o Código Civil Alemão. Tá? E a suprécio vai ter um nomezinho em alemão bem bacana, que é esse nomezinho aqui, ó. Verwirkung, ou Verwirkung, enfim. O que significa a suprécio? A suprécio nada mais é, e olha o que nada mais é um risco, é uma renúncia tácita. Então, anotem, suprécio. Na frente, renúncia tácita. Renúncia tácita do que, diabos? Renúncia tácita de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício com o passar dos tempos. Então, é uma renúncia tácita de um direito ou de uma posição jurídica porque você não exerce esse direito ou essa posição jurídica com o passar do tempo. E aqui, a gente tem uma norma muito interessante, que é o artigo 330 do Código Civil. O que vai falar para nós o artigo 330 do Código Civil? Deixa eu até colocar aqui também no quadro. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Ilustrando, vamos imaginar aqui um exemplo. Caso a gente estipule ali no contrato, dentro desse instrumento obrigacional, o benefício de uma obrigação portável, ou seja, o pagamento deve ser efetuado no domicílio da Bianca, do Lucas. Imaginemos, então. É uma obrigação portável. A gente está estipulando um pagamento em determinado lugar, no caso, no domicílio do credor. E imagina que esse devedor, no caso eu, vou lá pagar o Lucas. Toda vez, enfim, melhor dizendo, o Lucas vem na minha casa toda vez para receber, sem qualquer manifestação, sem qualquer oposição, etc. Essa obrigação, ela pode se tornar ali vinculante, tá? Vinculante, ou seja, não pode virar depois o Lucas e falar, você não vem na minha casa pagar. Por quê? Porque faz 10 anos que eu estou pagando dessa forma. Você vem na minha casa e você vem pegar o dinheiro. Está no contrato, coisa diferente. Estou nem aí, a gente está aplicando aqui a suprécio, tá? Então, e outra coisa, que a gente não tem uma manifestação, não tem uma resistência da pessoa, não tem nada nesse sentido. Ou seja, existe ali um pacto que é o cotidiano dessas partes acabam formando. Né? Então, a gente tem essa figura que é a suprécio. Tá? São inúmeros exemplos. Inúmeros exemplos. Tem exemplo de suprécio no direito das famílias hoje, para se ter uma noção. Mas só quero que vocês tenham a noção que a suprécio, vamos anotar aqui, é uma renúncia tácita de um direito ou de uma posição jurídica, pelo seu não exercício, com o passar dos tempos. Essa é a suprécio. Maravilha? E o exemplo é o 330 do Código Civil. Mas, como eu falei para vocês, a gente também tem a surécio. Surécio, que também veio do direito alemão. Lá é o Verwirkung, e aqui vai ser o Erwirkung. Também do nosso direito alemão. Então, lá é o não exercício de um direito dentro de um tempo em que você perde, você tem uma renúncia tácita desse direito ou dessa posição.
Mas vai surgir também um direito a favor do devedor por meio da surétio. Esse direito, ele não existia no nosso ordenamento jurídico até então, tá? Mas esse direito, ele vai decorrer de um princípio, e lembre-se das nossas bases do nosso direito civil e da nossa Constituição Federal, que é a efetividade social. E essa efetividade social, ela é amparada nos nossos costumes, tá? Então, enquanto a suprécio vai constituir uma perda de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício no tempo, a surétio será um surgimento de um direito diante das práticas, diante dos usos e diante dos costumes. Então, se lá é uma perda, aqui é uma conquista, vamos dizer assim. É um surgimento de um direito. Então, a surétio será um surgimento de um direito perante, ou diante, né, melhor dizendo, diante de práticas, usos e costumes. Então, entendam que ambos esses institutos são uma mesma figura, né? Uma figura de uma mesma moeda. O próprio doutrinador, um grande José Fernando Simão, que é o professor da USP, que vira e mexe, ele está dando palestra aqui para nós na UEL, fala aqui que é uma face da mesma moeda, dentro do artigo 330 mesmo do nosso Código Civil. Então, por exemplo, no direito de família, se uma parte vai lá e fica pagando pensão alimentícia para outra parte, mesmo sem fazer o reconhecimento via ação judicial de determinada ação de alimentos, né? Isso daí, diante desse uso, dessa prática reiterada, desse costume, acaba figurando ali até mesmo um direito dessa pessoa exigir essa obrigação. Então, imaginemos, nessa questão lá, do caso dos tomates, a gente poderia ter aqui também uma interpretação da surétio, né? Porque, na verdade, era uma efetividade social em que aquela determinada empresa adquiria aqueles produtos, né? Então, já se tinha isso pré-imaginado na cabeça desses produtores rurais, que eles fariam assim novamente. Mas não fizeram. Em decorrência disso, a gente tem aí essa aplicação. Mas para transformar mais ainda numa factibilidade e exemplos para vocês, e entendo que a gente tem que trabalhar uma porrada de exemplos para fixar esses conteúdos na cabeça de vocês, tem um julgado que vem lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lembra que eu falei para vocês, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, para direito empresarial, São Paulo, que são os tribunais paradigmas, né? O que o TJ de Minas Gerais ele trouxe para nós, aplicando esses dois conceitos de uma forma muito interessante. Olha esse julgado. Acórdão 1.0024.03.163299, dígito 5/001, lá de Belo Horizonte, foi julgado em 2007, ou seja, 2007, galera. Olha o tanto de tempo que já se passou. Direito civil. Locação residencial. Situação jurídica continuada ao arrepio do contrato. Aluguel. Cláusula de preço. Fenômeno da surétio. A garantir seja mantido o ajuste tacitamente convencionado. A situação criada ao arrepio de cláusula contratual livremente convencionada pela qual a locadora aceita, por certo lapso de tempo, aluguel a preço inferior àquele expressamente ajustado, cria à luz do direito civil moderno novo direito subjetivo a estabilizar a situação de fato já consolidada em prestígio ao princípio da boa-fé contratual. Não sei qual que era a questão fática que a gente estava discutindo aqui, mas, via de regra, os reajustes contratuais em aluguéis imobiliários urbanos, residenciais, melhor dizendo, via de regra se aplica o IGPM, né, que é um índice um pouco melhor para o locador. Mas imaginemos que eles aceitam ali, essas partes aceitem, né, fazer uma transação para que se aplique uma taxa TR, que é um índice ínfimo, né, de reajuste desses valores. E aí, essas partes ficam 5 anos, 6 anos. Entenda, não tem um prazo, né? É interpretação, hermenêutica. E
isso vai constituir um direito dessa parte e vai ser ao mesmo tempo que constitui um direito para uma parte, acaba fazendo com que uma outra parte perca esse direito, né? Então, a gente tem aplicação desses dois institutos, que na verdade são meio que um só, nesse caso em concreto. E esse julgado aqui, ele acaba sendo muito paradigmático, vamos dizer assim, porque ele acaba mitigando, lembre-se da nossa força obrigatória dos contratos, nossa pacta sunt servanda, que é algo que está em discussão no trabalho de vocês, a gente afasta o pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, para aplicar aqui a boa-fé objetiva nessa atuação rotineira, concreta, da prática ali entre as partes. Então, eu acho que assim, dentro da visão do direito civil moderno, e olha lá, que direito civil é algo que existe desde sempre também, mas é algo que faz muito mais sentido, né? Então, se a parte não reclamou lá atrás, por que ela vai reclamar aqui? E aqui a gente vai surgir um outro elemento que a gente vai estudar ainda na aula de hoje, se Deus quiser. Então, eu preciso andar bem. Pois bem, tem outros julgados, tem julgado no STJ, que trata desses institutos, enfim. O próprio Superior Tribunal de Justiça, ele acaba aplicando a suprécio para a hipótese ali de cobrança de correção monetária em contrato de mandato judicial, e dentro dessa noção do STJ, ele acaba concluindo que o não exercício, dentro de um momento oportuno dessa correção monetária, gera uma renúncia tácita com relação a esses valores. E aqui ele acaba publicando um informativo, e entenda, informativo, enunciado, são termos que eu acabo trazendo para vocês, e às vezes eu acabo até ultrapassando, porque não sei se todo mundo tem uma habitualidade com esse tipo de conceito, mas enunciado, por exemplo, enunciado do Conselho da Justiça Federal em conjunto com o STJ, lá no nas queridas jornadas de direito civil. Isso são enunciados doutrinários, ou seja, ali o suprassumo do Poder Judiciário, vamos dizer assim, da doutrina, discutindo para se formar enunciados que servirão ali de norte jurisprudencial, não, desculpa, norte interpretativo para os tribunais de primeiro grau, segundo grau, STJ, enfim. Então, enunciados de CJF, STJ, são nesse sentido, são enunciados doutrinários. Enunciado de turma recursal é outra desgraça, a gente não está falando de enunciado de turma recursal. Quando eu estiver falando, eu vou falar para vocês, tá? Porque o enunciado de turma recursal, ele é uma súmula bem entre aspas, tá? Súmula, vocês sabem o que é, súmula vinculante também. E informativo é uma coisa que o STJ, o STF acaba utilizando às vezes tema, né, que é um julgado em repercussão geral, que produz eficácia entre todos, erga omnes, né? Informativo é uma jurisprudência em que se consolida dentro desse Superior Tribunal de Justiça, e aí até agora tem jurisprudências em teses, é um instituto também que acho que desde 2017 acaba aparecendo, com uma publicação, acho que semestral, agora não sei como é que está, mas assim, sempre vai publicando esses informativos. E geralmente são informativos em que guiam, que dão um ponto, entre aspas, final na discussão. E aqui o informativo 478 do Superior Tribunal de Justiça que fala para nós, correção monetária e renúncia. O recorrente firmou com a recorrida um contrato de prestação de serviços jurídicos com a previsão de correção monetária anual. Sucede que, durante os 6 anos da validade do contrato, o recorrente não buscou reajustar os valores, o que só foi perseguido mediante ação de cobrança após a rescisão contratual. Contudo, emerge dos autos não se tratar de simples anúncio ao direito à correção monetária. Correção monetária é um direito de natureza disponível, pois, ao final, o recorrente, movido por algo além da liberalidade, visou a própria manutenção do contrato. Destarte, o princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão de exigir retroativamente a correção monetária dos valores, que era regularmente dispensada, pleito que, se acolhido, frustraria uma expectativa legítima construída e mantida ao longo de toda a relação processual. Daí se reconhecer presente o Instituto da suprécio. É triste porque é contrário de honorários, mas o advogado também não reclamou.
Então, o que ficou determinado é que não reclamou, se passa 6 anos desse contrato, e aí depois o cara vai querer cobrar isso de forma retroativa, esse reajuste? Não. O STJ entendeu, dentro desse RESP, é um RESP, tá? Que é o RESP 1.202514 do Rio Grande do Sul, de relatoria, sempre ela, ministra Nancy Andrighi, tá? E essa acaba sendo uma opinião jurisprudencial e doutrinária muito importante para nós. Pois bem, avançando aqui. Suprécio e Surécio. Já falamos sobre ela. E agora vamos falar aqui sobre TUCOC. Isso daqui é questão de prova oral da nossa fase da magistratura, enfim. Quando vocês chegarem lá, vocês, espero que perguntem aí, vocês estarão afiados para responder o que é esse TUCOC, que diabos que é isso, tá? Esse TUCOC, ele vai significar que um contratante que viola uma norma jurídica, ele não poderá, sem a caracterização do abuso de direito, lembre-se que a gente estudou abuso de direito, 187 do Código Civil, aproveitar-se dessa situação anteriormente criada pelo desrespeito dessa norma jurídica. Então, vou escrever aqui para vocês deixarem anotados aí no caderno. Significa que um abuso de direito, aproveitar-se dessa situação anteriormente criada pelo desrespeito. Aqui, Rony Prez Duarte, enfim, ele vai falar que é uma alocução, vai designar uma situação de abuso que se verifica quando um sujeito viola uma norma jurídica e posteriormente vai tentar tirar proveito dessa situação em benefício próprio. Então a pessoa viola uma norma jurídica e depois vem tentar ganhar em cima disso. Na verdade, e aqui, tentando traduzir isso para vocês, né, em doutrina, a gente tem um professor da USP, que é o Cláudio Luiz Bueno de Godoy, que ele vai falar para nós o seguinte, e eu acho interessante essa leitura, e eu vou aqui passar para vocês, peço desculpa, porque eu vou dar uma lidinha aqui. Ó. Pelo TUCOC, expressão cuja origem, como lembra Fernando Noronha, está no grito de dor de Júlio César, ao perceber que seu filho adotivo, Bruto, estava entre os que atentavam contra sua vida, TUCOC, filho, ele disse, né, o nosso Júlio César, ou TUCOC, Bruti, filimi. Evita-se que uma pessoa que viole uma norma jurídica possa exercer direito à norma, ou especialmente que possa recorrer em defesa a normas que ela própria violou. Então, vai se tratar de uma tradição ética que verdadeiramente vai obstar que se faça com outrem o que se quer que seja feito consigo mesmo. Então, aquela máxima, né? Você vai agir, kantiana, por sinal, haja de tal forma que o seu agir se transforme de uma norma universal. Então, você vai agir de tal forma como você gostaria que as pessoas agissem com você. Então, uma pessoa ela não pode se beneficiar, de hipótese alguma, de uma violação de uma norma jurídica e depois querer se locupletar através dela. Um exemplo para vocês. Do Tribunal de Justiça de São Paulo, que se trata de um embargo de execução. Então, TJ de São Paulo fala, ó, título executivo extrajudicial, cheque oriundo de negócio jurídico de cessão de cotas sociais. Alegação de vício no negócio. Impossibilidade da parte invocar proteção, por regra contratual, que havia infringido ou ao menos colaborado para infringir. TUCOC. Não demonstração do induzimento em erro da estimativa de faturamento. Embargo julgado improcedentes, sentença mantida. E aqui, para a gente tentar aqui nessa questão de ilustrar ainda alguns casos, TJ de Minas estava avaliando uma situação que ocorreu lá um compromisso de compra e venda de um imóvel
E o TJ de Minas ele acabou entendendo o seguinte, que o contratante não pode deixar de cumprir um contrato com base na exceção do contrato não cumprido, que é uma regrinha latina também, que é exceptio non adimplet contractus, se dá causa ao inadimplemento da parte contrária. E aqui a gente tem uma inteligência do princípio da boa-fé objetiva na dimensão do TUCOC. E, mais recente ainda, a gente tem uma posição do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vai falar para nós, e aqui aparece um outro instituto que a gente vai estudar, que, com o apoio na cláusula geral do 422 do Código Civil, que a gente estudou, lembre-se, em sua integrativa, vedo comportamento contraditório. Essa vedação comportamento contraditório tem um termo latim, a gente vai estudar, venire contra factum próprio. Nele, incluída a situação na qual se observa um comportamento que, rompendo a relação de confiança, uma parte surpreende a outra, colocando essa parte em uma situação injusta, notadamente exigindo o cumprimento de algo que ela mesma sequer assim procedeu. É o caso do TUCOC. Ele existe quando uma parte ignora os pedidos de outra para enviar a minuta contratual, e assim o faz após o prazo no qual ela poderia denunciar o contrato sem qualquer ônus financeiro. Depois, surpreendentemente, exige o pagamento da multa, por não ter comunicado a tempo, quando é a sua atitude que impede a outra parte de proceder dessa maneira. A boa-fé objetiva, através do TUCOC, impede que a violação de uma determinada obrigação por uma parte venha, posteriormente, melhor dizendo, servir de seu benefício no desdobramento da relação jurídica. Olha que julgado foda do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, a parte estava ali impossibilitando o envio desse contrato para fazer a denúncia desse contrato para receber uma multa. E veio o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e falou, não, você está violando a boa-fé objetiva dentro do TUCOC, desse Instituto Parcelar, e, portanto, você não tem direito a reclamar nada, porque você mesmo foi que deu causa a essa imbricação, né, vamos dizer assim. Na verdade, o TUCOC, vocês viram que ele aparece ali como boa-fé objetiva, venire contra factum próprio, e essa máxima do TUCOC vai constituir para nós um conceito genérico que pode, sim, ser utilizado todas as vezes que uma parte colocar a outra parte, essa outra parte da relação obrigacional, em uma verdadeira arapuca contratual. Ou seja, numa verdadeira... enfim, vocês entenderam, né? Uma verdadeira... Sabe como é que é? Agora fugiu o nome daquele negócio. Mas armadilha contratual, você vai fazer com que a parte, por exemplo, você vai denunciar um contrato, mas você não enviou esse contrato. Então você não envia para depois reclamar uma multa contratual. Você está, sabe, é uma arapuca mesmo contratual. E, diante da nossa eticidade, que é um princípio basilar do nosso Código Civil, e na nossa boa-fé, aqui na questão do 422, enfim, a gente veda esse tipo de comportamento. Beleza? Pois bem, avançando mais um pouquinho, deixa eu limpar todos os desenhos, exceptio doli. Essa figura do exceptio doli, na verdade, ela pode ser situada como a defesa do réu contra ações dolosas. Vocês já estudaram dolo, provavelmente, em direito penal. Vocês vão estudar dolo comigo também em responsabilidade civil, breve. Mas aqui é a defesa do réu contra ações dolosas contrárias à boa-fé. E aqui a nossa boa-fé objetiva, ela vai ser utilizada, vai ser instrumentalizada como defesa dentro de uma outra função. Olha aqui, as funções não se acabam, né? Dentro de uma função reativa. E essa função reativa, José Fernando Simão, que é um grande jurista paulista, que traz para nós. E essa exceção do exceptio doli, um exemplo mais comum que a gente encontra é o nosso artigo 476 do Código Civil. O nosso artigo 476 do Código Civil, ele vai trazer a questão da exceptio non adimplent contractus. Ou seja, o que é essa exceptio non adimplent contractus? Ninguém pode exigir que uma parte cumpra com a sua obrigação se a primeira parte não cumprir com a própria obrigação. Então, deixa eu colocar esse termo para vocês.
exceptio non adimplente contractus. Então, se uma parte não cumprir, você também não vai cumprir, você não precisa cumprir, tá? Então, você não pode, ninguém vai poder exigir que uma parte cumpra com essas obrigações, sendo que ela mesma, que essa primeira figura contratual, não cumpre. E aqui a gente tem uma função função reativa. Então, outros dispositivos que a gente encontra aí aqui no José Fernando Simão, 175, 190, 173, 274, 281, 294, 302, enfim, é uma infinidade, 837, 906, 915 e 916 do Código Civil. Então, o que a gente está querendo falar aqui? Se uma pessoa não cumpre com esse contrato, você pode vir a não cumprir também dessa forma. Formativo 430 do Superior Tribunal de Justiça. Exceção, contrato não cumprido. Tratou-se de ação ajuizada pelos recorridos que buscavam a rescisão do contrato de compra e venda de uma sociedade empresária e dos direitos referentes à marca e à patente de um sistema de localização, bloqueio e comunicação veicular mediante uso de aparelho celular diante de defeitos no produto referido ao sistema que se estenderam ao funcionamento do produto. Nessa hipótese, conforme os precedentes, a falta da prévia interpelação impõe o reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido, pois não há como considerá-la suprida pela cessação para a ação resolutória. Contudo, consta da sentença que os recorrentes já estavam cientes de sua inadimplência mesmo antes do ajuizamento da ação e, por sua inércia, não restou aos recorridos outra alternativa senão a via judicial. Alegam os recorrentes que não poderiam os recorridos exigir o implemento das cláusulas contratuais se eles mesmos não cumpriram com suas, pagar determinadas dívidas à sociedade, por exemplo. Porém, segundo a doutrina, a exceção de contrato não cumprido somente pode ser oposta quando a lei ou o contrato não especificar a quem primeiro cabe cumprir a obrigação. Assim, estabelecido em que ordem deve dar-se o adimplemento, o contratante que primeiro deve cumprir as suas obrigações não pode recusar-se ao fundamento de que o outro não satisfará que lhe cabe, mas o que detém prerrogativa de, por último, realizar a obrigação, pode sim postergá-la, enquanto não vir cumprida a obrigação imposta ao outro, tal como se deu no caso. Vou parar por aqui, mas é o informativo 430 do Superior Tribunal de Justiça. O que ele está falando para nós? Se não tiver previsão contratual, é um pouco mais delicado. Mas se tiver uma previsão contratual, primeiro o Lucas cumpre, depois a Bianca, depois a Brenda, depois o José, imaginemos que o Lucas, que é o primeiro que tem que cumprir, não cumpre, a Bianca também não precisa cumprir. Então, aqui a gente tem uma implementação da exceptio doli. E dentro dessa visão do informativo 430 do STJ, a gente vai verificar uma relevância desse descumprimento e do inadimplemento dessas partes para se aplicar à exceção de contrato não cumprido. Então, aqui a gente tem a exceção de contrato não cumprido. Entendam que a gente precisa verificar o dolo, enfim, não o dolo na figura dolo, mas a gente precisa verificar essa questão desse inadimplemento dessa primeira figura, para aí sim você fazer, dentro do seu juízo de valor, esse não cumprimento. E aqui a gente tem um enunciado muito interessante, que aqui é o enunciado do jeito que eu falei para vocês, o enunciado como guia jurisprudencial não, guia doutrinário, que é da primeira jornada de direito comercial, não é de direito civil, de direito comercial, que vai falar para nós que os contratos empresariais coligados, concretamente formados por unidade de interesses econômicos, permite a arguição da exceção de contrato não cumprido, salvo quando a obrigação inadimplida for de escassa importância. Então, aqui a gente tem uma mitigação dentro desse enunciado 24 para os contratos empresariais coligados, mas se tiver uma obrigação que é de extrema importância, a gente pode ter, sim, a observância desse dispositivo. Pois bem, galera, não consegui terminar boa-fé objetiva, faltou o venire contra facto próprio e faltou o Dutch do Mitigate Loss, mas eu passo isso para vocês na aula de amanhã. Eu espero que a aula de hoje tenha sido à altura.
Deixa eu só fazer a chamada rapidinho. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma observação quanto ao trabalho também, fiquem integralmente à vontade, tá? Só um minuto.